o Contraponto recebe pela primeira vez um ministro do Superior Tribunal Militar, um conceituado jurista, ex-parlamentar e, durante o regime militar, batalhador na luta pela democracia e pelos direitos humanos. Vamos lá. Ministro, o senhor está inaugurando a cadeira do Judiciário Militar no Contraponto. Que bom, fico muito feliz. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Cacilda. Ministro, eu gostei de uma frase que eu li num dos seus artigos, em pesquisa sobre a sua vida, que dizia o seguinte: ou está enganado ou está enganando. Penso que é uma frase atual e que nunca sairá de moda. Pois bem, quanto à ditadura que o senhor tanto combateu, a ditadura, estava enganada ou estava enganando? As duas coisas. As ditaduras, por definição, são toscas e vulgares. Eu não conheço nenhuma ditadura que não tenha sido tosca e vulgar. E as instituições toscas e vulgares enganam. Muita gente foi enganada e mudou de posição, muita gente se deixou enganar e quis ser enganada, mas não dá para enganar todos o tempo todo. Não é? E é por isso que as ditaduras não perduram. As ditaduras são, por definição, também efêmeras. Não existe ditadura perpétua. Ainda bem que elas são efêmeras. Ainda bem. Ministro, girando em torno do mesmo tema, conte para nós, o que é ser de esquerda? Afinal, existe ainda o famoso e antigo duelo entre direita e esquerda? Eu acho que esse contraponto, para usar o nome do seu programa, isso aí é uma característica da humanidade, né? O que se chama de ideologia, no fundo, é o conjunto de crenças e concepções que cada pessoa tem e com as quais interpreta o mundo, não é? O mundo em que vive. Esse processo de ideologia, ele vai sofrendo uma decantação, não é? Ao longo da vida. Ao longo do tempo, as ideias vão se decantando, algumas permanecem, outras são modificadas, e tem pessoas que mudam inteiramente. Eu procuro ser fiel ao jovem que eu fui. Eu passei a vida toda tentando ser fiel ao moço idealista, ao moço combativo, que eu fui na minha juventude e que, de certa forma, eu continuo sendo. Ou seja, ser de fato Flávio Birrenbach. Agora, o que é ser de esquerda hoje? Ser de esquerda hoje é lutar cada vez mais pela liberdade da pessoa física, para que a pessoa física tenha cada vez mais liberdade e para que a pessoa jurídica tenha cada vez menos liberdade. Que a pessoa jurídica, eu me refiro à pessoa jurídica de um modo geral, pessoa jurídica de direito público e de direito privado, a União, o Estado, o município, as empresas, as corporações, as transnacionais, o mundo do futuro, esses entes vão ter cada vez menos liberdade. Para quê? Para que o ser humano possa ter cada vez mais. É isso que eu penso que é ser de esquerda hoje. Ministro, o senhor foi advogado durante a maior parte da sua vida. Foi também político, deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, enfim. O que queremos saber é, o juiz Birrenbach, como vai indo? Vai indo bem, modéstia à parte. Modéstia à parte vai indo bem. Eu nunca cogitei de ser juiz ao longo da vida, não é? Há muitos anos atrás, surgiu a possibilidade de eu ir para o Superior Tribunal Militar, onde eu estou hoje. Mas depois, como não deu certo, eu me apartei inteiramente dessa ideia. No fim dos anos 90, em 1999, quando surgiu a oportunidade que, afinal, se materializou com a minha ida para o STM, eu deixei de ser advogado. Eu não sou mais advogado, eu sou juiz. Ponto. Aquela etapa da minha vida ficou para trás. Então, eu estou julgando pessoas, eu estou julgando os meus semelhantes, eu estou aplicando a lei, eu tenho outra cabeça. Eu tenho os mesmos princípios, eu luto pelas mesmas questões, eu defendo as mesmas causas. Sim. Eu tenho os mesmos princípios, eu luto pelas mesmas questões, eu defendo as mesmas causas. Sim. Porém, eu tenho outra cabeça, eu tenho cabeça de juiz. Muito Eu bem. procurei adquirir cabeça de juiz. E você sabe uma coisa interessante? Às vezes eu discuto com alguns colegas meus, semana que vem tem um caso complicado, assim, eu digo o seguinte, sabe qual é o caso mais importante que tem?
é o que eu estou julgando. Opa. É o caso que eu estou julgando, é o mais importante do mundo. É o caso que eu estou julgando, é o mais importante do mundo. O que foi julgado há 5 minutos atrás já passou. Já foi. E o que vem amanhã ele vai ser importante. Então, ministro, por que justiças diferentes para pessoas iguais? Pois é, a Constituição do Brasil, desde a República, ela consagra o princípio da igualdade. A Constituição diz: todos são iguais perante a lei. Então, uma pergunta corriqueira: por que existe uma justiça comum para as pessoas comuns e por que existe uma justiça militar para os militares? Isso. Então, essa é uma resposta relativamente simples. Em primeiro lugar, a justiça militar não julga militares. Ela julga civis também. Civis também. Também. Quando o civil comete um crime militar, ele é julgado pela justiça militar. Quando eu cheguei ao tribunal, há 7 anos atrás, julgava-se poucos civis. Hoje, julga-se cada vez mais. Assalto a quartel para roubar arma. E por quê? Por exemplo. E por quê, ministro? Porque a criminalidade aumenta na sociedade, ela aumenta nas Forças Armadas, praticamente na mesma proporção. A Justiça Militar hoje tem muito mais trabalho do que tinha 10 anos atrás. Não é? E a existência de uma Justiça Militar para julgar militares decorre de princípio constitucional. Qual é o princípio constitucional? Tem um artigo da Constituição, um só. O Brasil tem uma das constituições mais extensas do mundo. Isso é verdade. Entre artigos, incisos, parágrafos e alíneas, a nossa Constituição tem mais de 1000 dispositivos. Porém, só em um a Constituição usa a palavra pátria. Um só. Que é quando ela trata das Forças Armadas. Ela diz: as Forças Armadas são instituições. Primeiro, veja bem, são instituições. São instituições nacionais. Tá. São instituições permanentes. Sim. Quer dizer, não tem prazo. Enquanto existir Brasil, vai existir um estamento militar composto pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Para quê? Destinadas à defesa da pátria. A nenhum cidadão, a nenhum ser humano, a nenhum funcionário público, a Constituição pede o sacrifício da própria vida. Nenhum. Ninguém é obrigado a dar sua vida, a não ser o militar. O militar é obrigado. É obrigado. O militar é obrigado não apenas a sacrificar a sua vida, mas a sacrificar a vida alheia. O militar, recebendo uma ordem legal, ele é obrigado a sacrificar a vida dos outros. Então, nos países civilizados, o maior valor que existe é a vida, não é? Sim. Em todo país civilizado, os crimes contra a vida são os crimes mais graves. Agora, para o militar, tem um valor mais alto que a vida. Esse valor mais alto que a vida é a pátria. Chama-se pátria. Por isso, o militar está submetido a elementos axiológicos que não submetem os civis. Hierarquia e disciplina. Você se submete à hierarquia? Não. Você se submete à disciplina? Sim. A disciplina que você quiser. Social, vamos dizer assim. A disciplina social da sua família, do seu trabalho. Mas não existe regras rígidas de disciplina que obriguem uma pessoa como eu, como você. Sim. Mas o militar não. O militar tem hierarquia e tem disciplina. Então, é para preservar esses valores, que são valores constitucionais, no Brasil, o Poder Constituinte, desde 1934, estabeleceu que um dos ramos do Poder Judiciário está aí para julgar os militares. Os militares e os civis que cometem crimes contra as instituições militares. Essa é a razão. Essa é a razão. Dá para explicar com inúmeros argumentos. Páginas e páginas. De vez em quando eu cito o meu querido professor Miguel Reale, que foi um dos grandes nomes da filosofia do direito no Brasil, que concebeu a teoria tridimensional do direito, né? Fato, valor e norma. Então, com base nessa teoria, é facílimo justificar a existência de uma justiça especializada. Ministro, a presença de homossexuais nas Forças Armadas constitui fator indisciplinar? Por si só, não, de jeito nenhum. Quer dizer, existe um artigo, um dispositivo do Código Penal Militar que prescreve
como conduta criminosa o ato libidinoso dentro de instalação militar. E esse ato libidinoso pode ser entre homem e mulher. A Constituição do Brasil não permite discriminação por orientação sexual. Eu posso afirmar que homossexuais nas Forças Armadas sempre houve. Tá certo. Sempre houve. É isso aí. Não é? Isso aí, por si, não é fator de quebra de hierarquia nem de indisciplina. Ministro, mudando agora um pouco de assunto, normalmente as associações de antigos alunos não são lá muito organizadas. O senhor, como ex-aluno da velha e sempre nova academia, tem uma associação da qual se orgulha? Em primeiro lugar, na minha faculdade não há ex-aluno. Todos são antigos alunos. Antigos? Eu não queria dizer antigos. Desde o calorinho que acabou de ter a cabeça raspada, até o decano do corpo docente, o mais velho dos professores, todos são alunos da faculdade. Ou seja, eternos alunos. Eternos alunos. Então, a nossa associação é a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, que é uma associação, eu corro o risco de parecer pretensioso dizendo que a minha associação é poderosa. Opa! Porque ela existe há 75 anos, ela é o elo entre o passado e o futuro, a ponte que liga a tradição do Lago de São Francisco ao sonho do estudante. O ministro foi relator original da emenda que convocou a Assembleia Constituinte. Conte para nós, tratou-se de uma guerra? Foi por isso que o senhor se afeiçoou à justiça militar? Não. Eu conheci a justiça militar muito antes, lá para trás. Eu fui relator da proposta encaminhada pelo governo Sarney ao Congresso Nacional, convocando a Assembleia Nacional Constituinte. E para resumir, porque aquilo foi uma guerra, para resumir, eu propus que se fizesse um plebiscito de alcance nacional para saber se o povo brasileiro preferia que os constituintes se transformassem em Congresso Nacional, como acabou ocorrendo, Sim. ou se queria uma constituinte exclusiva, com pessoas eleitas com a finalidade de redigirem uma Constituição para o Brasil e que, terminado o trabalho, voltassem para suas casas. Eu acho que o Brasil teria evitado inúmeros problemas e teria dado um salto para o futuro. Sem dúvida. Se tivesse feito uma Assembleia Constituinte digna desse nome. Por quê? Porque o Congresso não é poder constituinte. O Congresso é poder constituído. Sim. O Congresso não é poder constituinte. O Congresso é poder constituído. Sim. Bem, nós vamos interromper alguns instantes essa conversa com o ministro Flávio Birrembá, mas você continue aí, daqui a pouco nós voltamos. De volta com o ministro Flávio Birrembá, do Superior Tribunal Militar. Ministro, a Constituição permite que, em tempo de guerra, a Justiça Militar aplique a pena de morte. A pergunta é, mesmo em tempo de guerra, o senhor é favorável à pena de morte? Inteiramente. E só em tempo de guerra. A guerra, para qualquer país, é o momento em que o país corre o risco de morrer. Tá certo? Um país deixa de ser um país, um Estado deixa de ser um Estado, ele perde a sua soberania, ele muda, às vezes até de língua, às vezes até de idioma. Então, numa guerra, o valor pátria passa a ser um valor de toda a sociedade. Então, no Brasil, a Constituição diz não há pena de morte, exceto em tempo de guerra, pela legislação militar. E assim tem sido no Brasil. Na última Guerra Mundial foram aplicadas 4 sentenças de morte, mas que não chegaram a ser executadas porque o presidente Dutra, terminada a guerra, comutou as sentenças. Não é? Senão teriam sido. Senão teriam sido aplicadas. Não é? A última sentença de morte aplicada no Brasil pela Justiça e executada foi no tempo do Império. Mas eu sou a favor. Há um longo tempo. É um longo tempo. Ministro, algumas curiosidades. O ministro Birrembá é fascinado por aviões. Aliás, já pilotou muitos deles. O que seria isso? A veia militar em cena?
Não, eu acho que a minha paixão pela aviação, eu costumo dizer que a aviação é a minha mais antiga, maior e mais constante paixão. Perene, né? Perene. Eu sou apaixonado por aviões desde que eu me conheço. Mas eu já descobri outra paixão, hein? Daqui a pouco eu vou... Tenho várias. Mas a aviação é a maior de todas. As mais remotas lembranças que eu tenho da minha vida são relacionadas com aviões. Então eu não acho que isso tenha a ver com um lado militar, que a minha família também sempre teve. A aviação faz parte da minha existência. Eu voo desde menino, eu já voei muitos aviões. Que beleza. E de vez em quando a gente sofre alguns sustos. A aviação, digamos assim, é o fundo de Flávio Berrembar. O fundo é a superfície. Ministro, agora eu descobri uma outra paixão. Quanto ao Romizeta. Incrível, mas Nossa, o ministro... como é que você sabe disso? O ministro tem um Romizeta, que neste ano, em 2006, completa 50 anos. Ministro, é o seu filho mais velho? Olha, agora é meu neto, porque eu dei de presente a Romizeta para o meu neto, é dele. Quando ele fizer 18 anos, ele leva, eu sou só depositário. Mas mesmo? Eu fui ao aniversário da Romizeta, lá em Santa Bárbara do Oeste. Existe um clube da Romizeta e eu tenho a minha desde mocinho. Ué, tem que comemorar, né, ministro? Tem que comemorar. A minha Romizeta agora está em Brasília, ela está perfeitinha. Qual é a cor dela, ministro? Amarelinha. Nossa, deve ser o Eu máximo. ouso dizer também que a minha Romizeta é a mais original de todas. Imagina. Ela tem tapete original, pintura original, estofamento original e está perfeita. Ministro... Foi um carro feito 25 anos antes do tempo. Se ele tivesse sido construído 25 anos depois, teria feito um estrondoso sucesso. Um estouro maravilhoso. Estouro. Pois é, ministro, eu estou vendo esse Romizeta aqui na nossa frente, maravilhoso, divino. Diga lá, como é a emoção de entrar num carro com uma única porta? Pois é, não tem nenhuma dificuldade. Entra e sai pela mesma porta. Não dá para o senhor ser deselegante, porque aquela história dos homens abrirem as portas para as mulheres entrarem e fecharem, não tem jeito. Ali não tem jeito. O motorista sempre tem que entrar em primeiro lugar e sair em último lugar, senão não dá. Mas esse é o ministro Berrembar mesmo? Que idade o senhor tinha aqui? Eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. Nossa, ministro, eu não sei o que é que está chamando mais atenção aqui, se é o Berrembar ou se é o Romizeta. Pois é, duas fotos de duas épocas diferentes, né? Isso aí. E o carrinho que também é uma paixão. Ministro Berrembar, o senhor é dos extremos, realmente é dos extremos. Cantou no coral da faculdade, pilotou aviões e até criou uma associação que apaga focos de incêndio. Isso mesmo. Tá? Eu volto a perguntar, isso é muito sangue nas veias ou é o sangue militar? Não, é tempo curto. Tempo curto. Tem tanta coisa na vida que eu gostaria de fazer, não dá para fazer tudo. Você A tem vida é feito curta. bastante. A vida é curta. A Delphi é uma coisa muito interessante. A Delphi, aeronaves dedicadas à localização de focos de incêndio. O Brasil sofre anualmente uma perda enorme da sua cobertura florestal por incêndios que o poder público não combate. O poder público é o grande responsável. Sim. O poder público da União, dos estados, dos municípios. No Brasil não existe um sistema eficiente de combate a incêndio florestal. Então a Delphi é uma organização não governamental que não recebe um dinheiro do poder público, não recebe um centavo do poder público para localizar focos de incêndio florestal e avisar as autoridades do meio ambiente. Mais do que isso nós não podemos fazer. Quem sabe algum dia. Vamos além, ministro. Berrembar não cantava trovas no coral da faculdade, mas o senhor canta trovas. Eu canto. Pois bem, nós queremos ouvi-lo cantar. Como fazemos? Olha, eu fiz parte dos jograis da faculdade, né, que era um grupo de colegas que se reunia nas festividades, nos eventos, e para declamar poemas e evocar as velhas tradições da faculdade. E uma grande tradição da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco é a tradição musical. Né? É verdade. Foi Carlos Gomes que compôs o nosso hino acadêmico, que é cantado em todas as festividades e ocasiões. Então eu acredito que tem uma centena de trovinhas que vêm desde o século XIX. Eu, obviamente, não tenho a pretensão de saber todas, mas eu sei um bom número. Você sabe uma? Eu sei. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer.
Nossa, aplaudamos o ministro, né? Mas essa Muito todos bem. sabem. Essa todos sabem. Evidentemente que há algumas trovas que são irreverentes, não é? Há algumas trovas que são de crítica política, ou antiga, ou às vezes, muitas vezes, crítica bem atualizada, né? Uhum. Mas, na verdade, a trova é a expressão da alma boêmia do estudante de direito. Ministro, cá entre nós, qual foi a maior coincidência que aconteceu na sua vida? Eu sei que houve uma história, mas não consegui saber qual foi. O senhor não quer nos contar, não? Olha, eu já tive várias coincidências espantosas. E eu conto duas rapidinhas. Uma vez eu fui roubado em Roma. Roma? Em Roma. Aluguei um automóvel, deixei a minha mala dentro do automóvel, passei para cá e para lá. Quando cheguei à noite na porta do hotel, abri o porta-mala, não Nada. tinha mala, nada, fiquei desesperado. Fui à polícia, foi uma questura de Roma, uma delegacia de bairro. Eu era deputado federal, então tinha meu passaporte diplomático, fui lá, me apresentei ao delegado e perguntei, mas o senhor acha que eu tenho alguma chance de recuperar os meus documentos? Eu não estou falando no dinheiro, que eu tinha $2.000 dentro da mala, traveler cheque. E o delegado olhou para mim e disse assim, onorevole, dopo il Império Romano nessuno ha recuperato niente a Roma. Eu falei, puxa, não podia ter sido mais categórico. E, no entanto, no dia seguinte eu recuperei minha mala. E como? Um espanto. Eu fui à Embaixada do Brasil e na hora que eu estava na Embaixada do Brasil, telefonaram da polícia, olha, encontramos uma mala aqui, não sei o quê. Estava tudo dentro da mala, menos o dinheiro. Um homem de muita sorte. Muita sorte. A segunda? A segunda coincidência, eu passei uma temporada num flat e numa manhã, às 6 horas da manhã, me telefona a minha irmã de Brasília. Uma hora que, quando a gente recebe um telefonema às 6 horas, é sempre assustador. Sim, sim. Né? Ela me dizendo que a nossa outra irmã tinha acabado de ser operada no Hospital São Luís, aqui em São Paulo, de emergência. Ela não sabia o que era para eu ir ao Hospital São Luís imediatamente. Uhum. Eu me vesti, saí e parei na esquina para tomar um café. E quando eu estava parado no bar para tomar um café, longe do Hospital São Luís, chegaram 2 ciclistas. Ciclistas esses, com capacete e tal, começaram a tomar um café e contar uma operação que eles tinham feito durante a madrugada. E comentar, eram 2 residentes, 2 médicos residentes, que tinham operado de emergência uma moça. Aí eu perguntei, vocês estão falando de uma moça chamada Zita? Inacreditável. Eles tinham acabado de operar minha irmã. Inacreditável. Aí eu passei a mão no telefone, liguei para minha irmã de Brasília e falei, estou aqui com os médicos. Sei de tudo. Sei de tudo. E deu tudo certo, Deu ministro? tudo certo. Então, coincidências existem. Né? A gente só precisa ficar atento. Eu estou aqui olhando para a janela, vendo o Jockey Club e me lembrando do meu avô, do velho general Flores da Cunha, que era fanático por corrida de cavalo. Aliás, ele gostava de qualquer jogo, mas por corrida de cavalo ele era fanático e tinha mania de jogar em cavalos tordilhos e azarões. Então, muitas vezes ele era recriminado, mas por que só joga em azar? Ele disse, ninguém me recrimina quando eu jogo a vida. Porque ele jogou a vida em várias revoluções, em vários episódios. Teve uma presença importantíssima na vida do Brasil durante meio século. Ele era um homem charmoso, sedutor, tinha palavra fácil, grande orador e de estopim curtíssimo. Uma vez, no fim da vida, ele era um homem muito culto, falava francês, falava espanhol correntemente, citava de cor os clássicos. Ele estava na tribuna do Congresso Nacional, ainda no velho Palácio Tiradentes, do Rio de Janeiro, e de repente cometeu um erro de português, porque iniciou uma frase com um pronome oblíquo. E aí um jovem deputado da Guanabara, que se chamava Teixeira Coelho, apartiu. Mas, general, como é que o senhor, um homem tão culto, como é que o senhor comete um erro primário desse de português? E ele, que tinha pavio curto, ouviu com a maior paciência. E quando o outro terminou a parte, ele disse, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela parte que me deu. Nunca mais vou cometer esse erro. Tanto assim que não mais vou chamá-lo de Teixeira Coelho, e sim de Cheira-te Coelho. Tem uma história interessante do meu avô. Em 1937, quando o Getúlio deu o golpe com a polaca, a Constituição autoritária de 1937, meu avô foi exilado. Ele era governador do Rio Grande do Sul, atravessou a fronteira e foi morar no Uruguai. Levou cerca de 40 pessoas que ele sustentou anos a fio e perdeu muito dinheiro.
Quando o Brasil declarou guerra ao eixo, em 1942, ele pegou um automóvel, atravessou a fronteira e apresentou-se ao quartel do Exército em Jaguarão e disse: sou general, meu país está em guerra, ponho a minha espada a serviço da pátria. O que aconteceu? Getúlio mandou prender ele e ficou 3 anos preso. Pois é, batendo continência e com todo respeito, encerramos a conversa com o querido Flávio Berrembat, ministro do Superior Tribunal Militar. E a semana que vem tem mais, não se esqueça.